E depois que você abrir a Bíblia, deixa aí marcado que nós vamos voltar a este texto mais de uma vez, ok? Isaías capítulo 58, para quem está usando ainda a Bíblia de papel, é antes do livro de Jeremias, lá no Velho Testamento. Para quem está usando aí a versão eletrônica. Uma vez alguém me disse, não, a gente tem que levar a Bíblia, referência à Bíblia de papel, né? Tem que levar a Bíblia na igreja, a Bíblia de papel. Mas o que eu vou dizer não é muito bom não, pastor Ray. Se realmente tivéssemos que levar a Bíblia de papel, nós teríamos que trazer então os rolos que Jesus e o pessoal do Velho e do Novo Testamento usavam, amém? Ninguém ia conseguir carregar. Teríamos que vir também montado num cavalo, ou num burro, né? Ou num camelo. Nós estamos vivendo uma época diferenciada. O importante é a palavra de Deus. Não importa se ela é em versão de papel, se ela é na versão eletrônica, né? Ou qual seja. O importante é que você leia a Bíblia, que você medite na Bíblia, que você estude a Bíblia, que você cresça na graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Se você não concorda, vamos orar para você se converter. Isaías 58, todos achamos? Hoje eu quero falar sobre 9 propósitos bíblicos para o jejum. Pai, nós te pedimos que fales também conosco agora pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela cumpra os propósitos para os quais Tu a designaste nos nossos corações e nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. 9 propósitos bíblicos para o jejum. Isaías, capítulo 58, versículos 6 a 8. Deus está falando, Ele diz assim, o jejum que deseja não é este. É uma pergunta, o jejum que deseja não é este? É que você vai ver que o ponto de interrogação está lá na frente. O jejum que ele deseja não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Amém. 2 semanas atrás, nós proclamamos um jejum congregacional pelas próximas 4 semanas, é o que estamos fazendo, conforme nós falamos hoje na hora dos anúncios. Até o dia 12 de março, estaremos orando e jejuando toda semana, às terças e sextas-feiras, aqueles que puderam o dia todo, aqueles que puderem pelo menos uma refeição, por propósitos específicos que nós já anunciamos aqui e temos anunciado ao nosso grupo de WhatsApp toda semana também. Se você quiser se juntar a nós, será bem-vindo. Hoje nós vamos olhar novamente as bases bíblicas do jejum e vamos meditar em 9 propósitos bíblicos para o jejum. Definição de jejum é uma abstenção voluntária de comida e ou bebida por um período específico de tempo. A primeira menção do jejum na Bíblia está em Êxodo 34, 28, quando Deus falou a Moisés que era para ele escrever os 10 mandamentos. Deus havia originalmente escrito em 2 tábuas de pedra, e eu posso esperar. Ok. Deus havia escrito em 2 pedras de tábua, e depois ele diz para Moisés escrever, porque Moisés destruiu as tábuas originais. E diz a Bíblia que Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, ele fez um jejum de 40 dias. E você pode ter notado que ele não comeu nem bebeu. Ninguém saia daqui e tente fazer isso, pelo amor de Deus. É uma impossibilidade humana, a menos que haja uma intervenção divina. Algumas pessoas têm conseguido fazer jejum de 40 dias, mas ninguém poderia ficar sem beber 40 dias. Você pode jejuar de comida por 40 dias, mas não de líquido. Neste caso, foi um milagre. E estes casos de pessoas que não comem nem bebem por tão longo espaço de tempo, da Bíblia são raros, ok? Nós vimos na semana passada que Jesus também, quando começou o seu ministério, ele o começou com oração e jejum.
também foi um jejum de 40 dias. Porém, a Bíblia não diz que Jesus não bebeu. A Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias, ao final dos quais ele teve fome. Não há nenhuma menção a que ele tenha tido sede, o que nos faz entender que, então, Jesus tomou água naquele período. Ah, mas no deserto não tem água. Tem sim. Vai para Fontana, você vai ver que no deserto também tem água. Fontana é onde eu moro, na entrada do deserto. Conforme nós vimos, Jesus disse aos seus discípulos iriam jejuar, embora ele nunca os mandou jejuar. Mateus 6,16, Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Embora isto nunca seja ordenado, Jesus assumiu que os seus discípulos iriam jejuar, para poderem ver grandes coisas acontecerem. Mas não é algo que o cristão tem que fazer, mas é algo que ele pode escolher fazer. Ok? Também a Bíblia não dá muitas diretrizes sobre como deve ser o jejum. Conforme eu falei semana passada, e nós nos concentramos num tipo, porém há 3 tipos básicos de jejum mencionados na Bíblia. O primeiro é o jejum normal, é o que nós estamos fazendo aqui na igreja. O jejum normal é nenhuma comida, só água. Ele pode durar um dia. Em Juízes 20, 26 diz que, então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Um dia inteiro de jejum. Este é um bom lugar para você começar. Se você não está acostumado a jejuar, jejue um dia. É o que nós estamos fazendo, às terças e sextas. Não é? Procurando jejuar o máximo de tempo que você pode. Mas tomando água, este é o jejum normal. Há pessoas na Bíblia, conforme eu mencionei, que jejuaram até por 40 dias. Há vários exemplos na Bíblia, mas tomando água. E também em nossos dias, várias pessoas, inclusive muitas que eu conheço, têm jejuado, têm feito jejuns de 40 dias. E muitos dos homens que jejuaram, mulheres também, dizem que foi uma experiência transformadora de vida, absolutamente transformadora. Grandes homens de Deus, como eu mencionei aqui semana passada, Jerry Falwell, Bill Bright, James Dobson e outros, foram homens que experimentaram, tiveram grandes experiências com Deus através do jejum e da oração. Agora, existe outro tipo de jejum, que eu disse que iria falar sobre ele hoje, que é o jejum parcial. Várias pessoas, depois do culto de 2 domingos atrás, me procuraram para perguntar: pastor, eu preciso tomar medicação, eu não posso ficar o dia inteiro sem jejuar. Como eu posso fazer? Então, a Bíblia também apresenta o jejum parcial. Esse jejum é bom se você tem diabetes, ou hipoglicemia, ou outra condição de saúde que impede um jejum normal. No jejum parcial, você só omite algumas comidas por algum tempo, mas não outras. Temos um exemplo desse jejum em Daniel, capítulo 1. Daniel e 3 jovens hebreus, eles fizeram um jejum parcial. E no final, eles estavam mais fortes e mais saudáveis do que aqueles que comeram tudo que eles queriam. Esta também é uma forma de jejum parcial. Elias fez isso em 2 ocasiões. Na história da igreja também, muitos homens de Deus fizeram. John Wesley era bem conhecido por ficar dias comendo somente pão e tomando água. É uma forma de jejum parcial. Alguns desistem ou abrem mão de carnes por algum tempo, comendo só vegetais. Para mim, é um jejum muito difícil. Mas muitas pessoas fazem isso também. Agora, há outro jejum na Bíblia, que é o jejum absoluto. Este é aquele que Moisés fez. 40 dias, 40 noites, sem comer nem beber. Como eu disse, você só consegue fazer esse jejum se você tiver uma capacitação especial de Deus. Eu não recomendo a ninguém. Porém, você pode fazê-lo de forma mais curta. O apóstolo Paulo fez um jejum de 3 dias, em que ele não comeu nem bebeu. Paulo fez esse jejum logo depois que ele foi salvo. E Moisés conseguiu ficar 40 dias, claro que com a graça de Deus, né? Você não pode pôr nada na boca se é um jejum absoluto. Mas eu sugiro que você consulte um médico antes de fazer, especialmente se você tem alguma condição de saúde que possa afetar o seu jejum. Mas isso não é o mais importante, isso aqui são apenas informações sobre o que é o jejum. Agora, qual é o propósito do jejum?
Esta parte é mais importante. O jejum é uma maneira de buscar a Deus, negando o físico, para se focar no espiritual. Por esta razão, a oração e o jejum sempre devem estar juntos. Porque se você só jejuar e não orar, isso não vai lhe fazer nenhum bem espiritualmente. Você simplesmente não comeu. É parecido com uma greve de fome. Não vai obter nenhum resultado espiritual. Agora, é claro que também há benefícios físicos no jejum. Ontem eu recebi um texto do Alex Santos falando que um médico japonês fez uma pesquisa sobre jejum e ele descobriu que o jejum é muito bom para o nosso organismo, porque quando você fica em jejum por algum tempo, as células boas comem as células que têm problemas. Você sabia disso? Comem as que estão com problemas, mas o jejum não pode ser muito prolongado, senão as boas começam a comer outras boas também. Então, é claro que há benefícios físicos, porque os médicos estão descobrindo cada vez mais benefícios, não é? Porque o nosso corpo é projetado para curar-se a si mesmo, no nível celular. Agora, toda vez que nós comemos e ingerimos toxinas, comidas processadas, remédios, por exemplo, nós retemos um pouco de veneno nos nossos corpos, não é? Uma certa quantidade de venenos. Então, quando você jejua, essas toxinas, esses venenos são eliminados do seu corpo. Muito bom. Porém, se você quer um benefício espiritual, você tem que se certificar de tirar tempo que você gastaria comendo para orar. Transfira o tempo que você gastaria comendo para a oração. Você leva 10 minutos para comer? Gaste 10 minutos de oração. Você leva 30 minutos, você é lento como eu, ou se você come demais, como alguns. Então, gaste esse tempo em oração. Porque, do contrário, não haverá benefício espiritual, ok? Deixe o físico e se foque no espiritual. Geralmente, nós jejuamos e oramos quando temos uma necessidade especial. Se você olhar na Bíblia, o povo jejuava quando havia alguma necessidade especial, a menos quando era um jejum decretado por Deus. Segundo Crônicas 20, versículo 3 diz assim, que alarmado por causa dos inimigos, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Esdras 8, 23 diz assim, por isso, por causa de problemas, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Porém, também a Neemias, capítulo 1, versículo 4, quando Neemias ouviu a situação de lamúria que estava a cidade de Jerusalém, a terra de Israel, ele diz assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Está vendo? Quando há uma necessidade especial. Agora, em Isaías 58, versículos 6 a 8, o texto que nós lemos, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta nele, Deus nos dá 9 propósitos para o jejum. Até a sua Bíblia aberta que nós vamos ler esse texto. Aqui Deus nos dá 9 propósitos para o jejum, segundo sugerido por Elmer Towns. Primeiro, jejuar para obter libertação de vícios. Veja no versículo 6. Deus quer que nós jejuemos um jejum, façamos um jejum que resulte em soltar as correntes, quebrar as cadeias, quebrar as correntes. Aqui são coisas que você gostaria de se libertar delas, mas não consegue. Você diz, por exemplo, eu tenho tentado parar de fumar, mas não consigo. Experimente jejuar. Ou você tem problema com pornografia, com álcool, falar palavrões, você não consegue controlar pensamentos ruins na sua mente, experimente jejuar. Jejue e ore ao Senhor. Segundo propósito, primeiro é obter libertação de vícios. Segundo é jejuar para resolver problemas. Veja aí no versículo 6 ainda, Deus diz que Ele quer um jejum que venha a desatar as cordas do jugo. Desatar as cordas do jugo.
As suas finanças estão atrapalhadas? O seu casamento está indo à derrota? Você precisa de uma solução de trabalho? Quando parece que não há esperança, que não há saída, Deus lida com a situação num instante. Com aquilo que estressou você por meses, por anos até. Deus lida num instante, quando você entrega nas mãos dele. E ele desata as cordas do jugo. Outro propósito é jejuar por avivamento e para ganhar almas. Olha aí no versículo 6, ele diz assim, que ele quer o jejum que venha a pôr em liberdade os oprimidos. Eu desafio você a fazer isso essa semana. Jejue e peça a Deus que coloque vidas no seu caminho a quem você possa falar de Jesus. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão presas pelo pecado, pessoas que não conhecem o Senhor. Dentro da igreja mesmo, há pessoas que não conhecem o Senhor. Nós vimos adolescentes dando seu testemunho, e alguns deles já estão na igreja há tempos. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Se você chegou nesta noite aqui, você ainda não teve este encontro pessoal com Jesus Cristo, você precisa dele. Jesus vai transformar a sua vida, vai perdoar os seus pecados, vai lhe dar paz, vai lhe dar alegria e vai lhe dar um futuro brilhante e a eternidade. A vida eterna. Eu desafio você para que você ore, para que Deus coloque pessoas na sua vida esta semana a quem você possa falar de Jesus. Nós estamos orando por um avivamento, jejuando por um avivamento. Faça isso essa semana. Lembre-se dos nossos propósitos, estão lá naquele slide que você deve ter recebido aí no seu grupo de WhatsApp. Ore por aqueles propósitos. E um deles é avivamento. Vida nova na igreja. Um mover novo de Deus. Queremos ver Deus mover abundantemente, poderosamente no nosso meio. Transformando vidas, libertando vidas. Transformando situações. E fazendo com que a igreja seja como aquela igreja que foi mencionada aqui em Atos capítulo 2, uma igreja que não era perfeita, e nenhuma igreja é perfeita. Se você entrar na igreja perfeita, eu sempre digo, não fique nela porque você vai estragar, porque você não é perfeito. Mas uma igreja que faz aquilo que Jesus a designou para fazer. Vamos orar por um avivamento, jejuar por um avivamento. Mas o avivamento precisa começar na minha vida. Eu preciso desejar o avivamento. Eu falei, acho que a semana passada, todo mundo quer transformar o mundo, mas ninguém quer ser transformado. E é verdade. É verdade, a gente quer que o mundo mude, mas nós não queremos mudar. Vou dar um exemplo bem prático para nós brasileiros. A maioria dos brasileiros quer que o governo mude, quer que os políticos mudem, mas a maioria dos brasileiros não está disposta a mudar. Exemplo disso que aconteceu no Espírito Santo. Quando tiveram a oportunidade, correram, saquearam lojas, mataram pessoas, abusaram. Pessoas que pagam propina para o guarda, mas querem que o político não seja corrupto. Nós precisamos de um avivamento começando em nós. Precisamos de mudança de valores começando por nós. Então peça um avivamento primeiro na sua vida. Que você seja mudado. Você seja mudado. Eu vou sair desta igreja porque esta igreja tem problemas. E eu vou para outra. O problema não é a igreja, o problema é você. E você vai levar o problema com você para outra igreja também. A menos que nós passemos por uma mudança, por uma transformação, não haverá tal coisa. Quarto motivo que Deus, o quarto propósito que Deus estabelece, jejuar para vencer problemas mentais e emocionais. Veja aí no versículo 6 ainda, diz assim, que ele quer o jugo que venha, quer o jejum que venha romper todo jugo. Outra tradução diz que venha despedaçar o jugo. Você está debaixo de jugo, você está se sentindo preso, não é? Você está estressado. Gente, eu nunca vi tanta gente estressada, tanta gente sob pressão emocional como neste ano. Por que será? Será que é o Trump? Será que é o novo presidente? Eu não sei. Mas muita gente, né, com problemas de estresse emocional. Ore, jejue sobre isso também. Você ficar estressado não vai resolver nenhuma situação na sua vida. Você ficar nervoso não vai resolver nada. Coloque nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar. Jejue para vencer problemas mentais e emocionais. Despedace o jugo da sua vida. Despedace aquilo que pesa sobre os seus ombros. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse, muito obrigado, pastor, por ter nos ajudado. A mim e minha esposa estávamos passando alguns problemas e eu senti que como um jugo, um peso, saiu dos meus ombros.
Eu não sei qual é o peso que está sobre os seus ombros hoje, mas eu quero que você saiba que Jesus falou assim: vinham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Em vez de você carregar esse jugo pesado, tome de Jesus, porque o dele é leve, e o seu fardo é suave. Amém? Outra coisa que Deus diz aqui, outro propósito, ainda no versículo 7 agora: jejuar para preencher ou suprir as necessidades físicas de outros. Ele diz que ele quer um jejum através do qual nós venhamos a partilhar sua comida com o faminto. Partilhar sua comida com o faminto e ajudar o necessitado, diz a continuação do versículo. Você já pensou alguma vez, falar assim: eu vou deixar de comer, e a comida que eu iria comer, eu vou dar para alguém que está em necessidade? Faça isto. Ou se você não pode dar a comida, dê o dinheiro. Dê o dinheiro. Hoje nós recebemos uma doação de uma pessoa que diz: eu não vou comer esta comida, então eu quero dar para alguém que esteja necessitado. Nós vamos fazer com que ela chegue nas mãos de uma família que está necessitada. Abra mão, de vez em quando. Você gasta aí todos, sei lá, tem gente que, como eu fazia antes, gasta aí cerca de 3, 4 dólares todo dia no Starbucks. Abra mão de 2, 3 Starbucks por semana. E dê para alguém que está necessitado. Abra mão de um almoço, abra mão de um jantar. Jejuar para também poder socorrer o necessitado. Você tem ajudado as pessoas, você tem suprido as necessidades físicas de outros. Sexto propósito que Deus diz: jejuar para ter uma percepção mais clara na tomada de decisões. Isso aqui é diferente de resolver problemas. Você pode jejuar para resolver problemas, conforme nós falamos, mas também há situações nas nossas vidas que nós precisamos tomar decisões e não sabemos que decisão tomar. Ore e jejue sobre isso também. Isso aqui é quando você está buscando a vontade de Deus em alguma área da sua vida. Você está numa bifurcação, não é? E você não sabe para que caminho ir, se vou para a esquerda, se vou para a direita. Ore a Deus e jejue para que Deus abra a sua mente para que você possa ser esclarecido. São ofertas de trabalho que você tem, você não sabe qual pegar. Sei lá, são talvez considerando uma mudança para outra cidade. Ore. Tem gente que vai no embalo. O fulano foi para lá, está se dando tão bem lá, eu também vou. Não faça isso. Ore antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Porque há alguns para quem é a vontade de Deus, eles vão ser abençoados, vão ser bem-sucedidos. Mas para outros não é, e pessoas vão se dar mal, porque vão no embalo. Não sei se vocês viram o texto que eu coloquei essa semana no nosso grupo de apoio aos brasileiros de Los Angeles, escrito por meu amigo, pastor Silair Almeida, e ele fala dessas pessoas que tomam decisões precipitadas de voltar ao Brasil. Porque agora a imigração vai vir atrás de nós, então vamos voltar para o Brasil. Não faça isso, jamais haja sob pressão, jamais tome uma decisão por causa da necessidade somente. Busca a Deus antes. Quantas pessoas desta igreja, durante a crise, resolveram ir para o Brasil porque o Brasil estava tão bem? Em 23 anos da América, já viu o Brasil, e César deve ter visto mais que eu, o Brasil ir bem e depois afundar de novo, o Brasil ir bem e afundar de novo. E essas pessoas se arrependem amargamente de terem ido para o Brasil, a maioria. Se você vai sob direção de Deus, amém, você vai ser abençoado lá. Mas se você vai apenas premido pelas circunstâncias, ou porque a imigração virá atrás de você, ou por medo disso, ou por medo daquilo, você possivelmente vai se arrepender. Tenho amigos meus que foram, tentaram voltar e não conseguiram. Amigos a quem nós dissemos: não vá. Não vá. Não, mas eu vou lá renovar meu visto. Não vá. Porque você não vai voltar. Mas vão, motivados por diversas coisas, sem buscar a vontade de Deus, e depois não podem voltar e se arrependem amargamente. Pessoas com talentos tremendos, que não buscam a direção de Deus, tomam a decisão da precipitação e depois se arrependem. Quem sabe também você está diante de uma decisão de ministério, eu não sei o que fazer, mas estou sentindo que Deus está me chamando. Ore e jejue, busque a Deus, Ele vai lhe mostrar. Ou quem sabe é a faculdade, que faculdade eu vou fazer? Há muitos jovens aqui, que carreira eu vou seguir? Ore a Deus, busque a direção dEle, jejue, e Ele vai lhe mostrar o que você deve fazer. Olha aqui, ele termina dizendo assim: olha, a sua luz irromperá. Quando você busca a Deus, é como se Deus acende a luz, e agora você sabe o que fazer. Você estava na dúvida, mas você orou, você jejuou, você buscou a Deus, e Ele vai lhe mostrar o que você deve fazer.
Sétimo propósito, jejuar por razões de saúde ou cura. Você está doente? Ou tem alguém que você ama que está doente? Jejue por eles. Ore por eles. Ou por você mesmo. Quando não há esperança de uma perspectiva humana, coloque nas mãos de Deus. E pode ser a vontade dele honrar isso. Olha o que ele diz no versículo 8. Prontamente surgirá a sua cura. Deus é um Deus que cura. Você crê nisso? 2 ou 3 pessoas aqui creem. Sabe o que é o problema? Não é crer. Até eu vou falar sobre isso nas nossas células. O maior problema não é crer. Se você perguntar se alguém crê em milagre, todo mundo crê em milagre. É verdade ou não é? O problema, a questão é, você espera o milagre? Porque a maioria das pessoas não espera o milagre. Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que cura também. 8º propósito. Jejuar por uma vida mais reta. Uma vida mais agradável a Deus e por um testemunho influente. O versículo 8, ele diz assim, a sua retidão irá adiante de você. É fácil um cristão esfriar na fé. É fácil. Tenho visto muitos crentes que chegam da igreja, se convertem, estão cheios de fogo, né? No bom sentido, e chamas pelo Senhor, querem trabalhar, mas logo depois se esfriam. Se você está se esfriando, diga, Senhor, acende o fogo em mim. Acende a tua chama de mim. Nós temos até uma música que fala sobre isso. Né? Reacende a tua chama em nós, Senhor. Reacende a tua chama em mim. Faz-me como quando eu era, quando eu me converti. Quando eu fui salvo. Se você for sério com Deus, se você for sério o suficiente para negar a si mesmo na esfera física, será maravilhoso o que Deus vai fazer em sua alma espiritualmente. E o 9º propósito que Deus nos dá aqui. Jejuar para a glória do Senhor. Para nos proteger do maligno. Diz aqui no versículo 8. A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Bom, nós somos atacados pelo inimigo das nossas almas, o diabo, o tempo todo. Esse é o trabalho dele. Nós precisamos de proteção. Retaguarda o que é? São aqueles soldados que ficam atrás para proteger, para que o inimigo não ataque por trás. E ele diz aqui, faça esse tipo de jejum e Deus será a sua proteção. Ele guardará a sua retaguarda para que você não seja apanhado de surpresa. E às vezes a opressão do maligno é tão grande, nós precisamos orar e jejuar. Quando os discípulos de Jesus, em certa ocasião, estavam tentando expulsar os demônios de um menino, eles não conseguiam. E eles estavam muito frustrados, porque eles não conseguiam fazer aquilo. Quando Jesus chega, o pai do menino fala, olha, Jesus, os seus discípulos tentaram expulsar os demônios do meu filho, mas eles não saem, não sei o que está acontecendo. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. A batalha espiritual está renhida, a batalha espiritual está forte, você está sentindo que o inimigo está lhe atacando, ore e jejue. Busca a proteção do Senhor, busca a vitória do Senhor, através da dedicação à oração e ao jejum. Este país também, precisamos orar e jejuar por esse país. Quem diria anos atrás que nós estaríamos sob o perigo de armas nucleares? A Coreia do Norte, mais uma vez, solta um míssil lá e diz que o Trump é o grande inimigo e que os Estados Unidos são o grande inimigo. E agora está se voltando contra a China também, que era o protetor deles até o momento. Nós estamos vivendo num mundo perigoso. Oremos pelos Estados Unidos, se aqui vivemos, e também pelo Brasil. Estamos sujeitos a ataques, não sei se você viu também nessa semana, do irmão do ditador coreano, que foi morto por agentes secretos norte-coreanos, através de um spray que foi espirrado nos olhos dele. O spray altamente venenoso. Estamos vivendo dias difíceis. Terroristas podem entrar aqui a qualquer momento e fazer uma guerra química ou bacteriológica, semeando coisas como anthrax, né? Fazer uma guerra bioquímica ou semeando doenças mortais. Precisamos da proteção do Senhor, como indivíduos e também como nação. Para encerrar, quais são os benefícios do jejum? Primeiro, jejuar torna o nosso coração
mais atento a Deus. É incrível quanto tempo você tem nas suas mãos quando você não está comendo, ou preparando comida, ou limpando as coisas depois que você come, ou assistindo televisão, ou engajado em outras atividades corriqueiras. Quando você realmente jejua e ora, o seu coração fica mais atento à voz de Deus. Você consegue discernir melhor o que Deus tem para lhe falar. Em segundo lugar, o jejum demonstra a Deus a nossa seriedade quanto à vitória espiritual que nós desejamos. A maioria de nós vive para comer. Poucos comem para viver. Então, quando nós somos sérios com Deus, Deus também é sério conosco. Agora, no jejum existem também alguns perigos potenciais. É claro que as bênçãos são muito maiores, mas existem alguns perigos potenciais. Primeiro é você usar o jejum para tentar manipular Deus com o seu jejum. Era isso que estava acontecendo nesse texto que nós lemos em Isaías 58. Se você ler o contexto do versículo 1 ao versículo 9, você vai ver que Israel estava vivendo impiamente. Israel estava vivendo fora da vontade de Deus. Mas eles jejuavam pelas coisas que eles queriam. Mas quando o jejum deles não produzia o resultado que eles queriam, eles ficavam loucos da vida com Deus. E diziam, o jejum faz realmente muita diferença. E Deus, neste texto que nós lemos, Ele os repreende por jejuarem incorretamente. Tentando manipular Deus, tentando agradar a Deus, enquanto eles permanecem no pecado. Isto não vai acontecer. Deus não é político brasileiro que se deixa corromper. Ok? Jejuar tem como objetivo mudar as nossas circunstâncias e mudar-nos a nós, e não mudar a Deus. Deus não muda. Então, se nós estamos jejuando, sabendo que temos pecado em nossa vida, nós estamos dando um tiro no pé. Não vai funcionar. Não vai dar resultado. Também, se nós estamos jejuando para obter um determinado resultado, nós temos que deixar o resultado nas mãos de Deus. E aceitar os resultados como sendo a vontade dEle. Agora, não é só porque nós jejuamos que Deus vai nos dar um cheque em branco e dizer, agora pode preencher aí e fazer o que você quiser. Não é assim. Jejuar nos ajuda a receber, a aceitar a vontade de Deus com graça. O segundo perigo do jejum é tentar impressionar outros com o nosso jejum. Mateus 6, Jesus falou disso. Vocês, quando jejuarem, não sejam como os hipócritas, que fazem uma cara de triste, né? Para que todos saibam que eles estão jejuando. Jesus falou, não, quando você estiver jejuando, pode ser como se tudo estivesse normal na sua vida. Arrume o cabelo. Naquele tempo ele dizia, passa um óleo, né? Hoje seria um spray aí, né? Passa um spray, passa um gel. Eu conheci gente que quando jejuava, nem escovava os dentes. Gente, sai de perto, viu? Isso não é santidade. Isso não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Ok? Não tente impressionar os outros com o seu jejum. A camarada não penteava cabelo. Sai de perto. Né? Sabe, se você quer... Se você está jejuando porque você deseja que as pessoas vejam quão piedoso você é, quão santo você é, Jesus falou, olha, você não vai receber nada. A sua recompensa você, na verdade, já recebeu. É claro que, quando eu jejuo, alguém às vezes tem que saber que eu estou jejuando, não é? Porque se eu tenho que avisar minha esposa. Não precisa cozinhar, porque eu cozinho só para um. Isso não é problema. Jesus não está falando que as pessoas não podem saber. Você não pode jejuar para mostrar para as pessoas que você está jejuando. E na Bíblia, conforme nós vimos, havia ocasião em que eles conclamavam todo o povo para jejuar. Foi o que nós fizemos na igreja. Não tem problema. Como igreja, estamos todos jejuando. Não há nada errado com isso. O problema é quando eu tento fazer isso para impressionar os outros com o meu jejum. E outro perigo do jejum é você se tornar legalista com respeito ao jejum. Gálatas 5, Paulo fala assim, fiquem firmes na liberdade com que vocês foram libertos. Não se prendam de novo a um jugo de escravidão. Lembre-se que o jejum não é um mandamento, não é uma ordem, é uma escolha. Você não é obrigado a jejuar. Ok? Também não é para você ficar olhando para os outros, né? Tipo,
Está vendo? Eu sou mais santo que você. Em inglês existe uma expressão, holier than thou, né? Sou mais santo que você, sou melhor do que você. De jeito nenhum. Não porque as pessoas vão jejum, não quer dizer que elas não estejam em comunhão com Deus. E último, outro perigo do jejum é você se tornar orgulhoso, porque você jejua. Lembra-se da história do fariseu e do publicano? Jesus disse que um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar, e o fariseu lá orava, batia no peito. E entre as muitas vantagens que ele dizia que ele tinha para Deus, ele dizia, Deus, eu jejuo 2 vezes na semana. Cuidado com o orgulho espiritual. Jejum é algo entre você e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Cuidado com o orgulho espiritual. Eu oro mais que você, eu jejuo mais que você. Não. Isso para Deus não é mais importante. Importante é a atitude do seu coração. O que você o faz. É isso que ele diz aqui em Isaías. E se você voltar no texto de Isaías, vamos voltar lá? Agora nós vamos no versículo 9 para encerrar. O que ele diz aí? Alguém pode ler para nós? Voz bem alta. Então, quando você jejua, de acordo com esses propósitos, esses 9 propósitos que Deus estabeleceu, ele diz, agora sim, você pode clamar ao Senhor. E Ele responderá. Você gritará por socorro. E Ele dirá, aqui estou, para estender a mão para abençoá-lo. Amém? Incline sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Minha oração é para que você entenda os propósitos do jejum, e que jejum sempre tem que ser acompanhado de oração. E com a atitude correta, conforme nós acabamos de ver. Se você não lembrar de muita coisa do que eu falei hoje, tem o CD, tem o DVD desta mensagem, também vai ficar na internet, você pode assistir lá na sua casa. Mas, sobretudo, olhe na Bíblia, nesse texto que nós lemos, Isaías 58, 6 a 8, inclui o versículo 9 também, que aí estão as condições que Deus diz para nós jejuarmos, para que a nossa oração seja atendida. Quem sabe você chegou aqui desta noite e você também ainda não fez uma decisão por Cristo, Jesus ainda não é o seu Salvador pessoal. Eu quero convidar você para que entregue sua vida a Jesus Cristo, que você o receba como seu Senhor. Se há alguém nesta noite gostaria de entregar sua vida a Cristo, aí onde está, sentado mesmo, levante a sua mão e diga, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Se há alguém que ainda não o fez, ou quem sabe alguém o fez no passado, mas se afastou dele por diversas circunstâncias, mas quer também se reconciliar com ele nesta noite. Esta é a sua oportunidade também. Se este é o caso, levante a sua mão. Espero que todos nós já tenhamos feito esta decisão. Eu quero pedir que você agora faça uma oração e diga, Deus, eu quero sim me dedicar a Ti. Eu quero sim me dedicar a Ti através do jejum e da oração, mas quero fazê-lo da maneira correta. Sabendo que se eu der lugar ao orgulho ou ao pecado do meu coração, minha oração não será atendida. Quero orar, quero jejuar de acordo com os princípios, os propósitos que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Faça esta oração no seu coração. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, e ela nos fala que embora o jejum não seja uma ordem, não seja um mandamento para nós, crentes em Jesus Cristo, é uma opção que nós podemos fazer, e que há bênçãos encerradas na disciplina e na prática do jejum e da oração. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a entender os propósitos que Tu estabeleces na Tua palavra para o jejum. Que nós possamos orar e jejuar por libertação. Se há pessoas aqui, Senhor, que precisam ter suas correntes soltas, suas cadeias quebradas, libertas, Senhor. Seja de um vício, seja de um pecado secreto, seja do que for, Senhor. Só que nós possamos orar e jejuar também para obter vitória sobre os problemas, para que as cordas do jugo sobre as vidas possam ser desatadas, Senhor. Aquelas pessoas que estão com problemas, Senhor, também nas suas finanças, seu casamento, problemas de trabalho, intervém, Senhor.
possamos também orar e jejuar, Senhor, por um avivamento, primeiro nas nossas vidas e também na Tua igreja. E para que possamos ganhar almas para Cristo, Senhor. Coloca pessoas na nossa vida esta semana que nós possamos falar de Jesus. Também, Senhor, possamos orar e jejuar para vencer problemas mentais e emocionais, para que todo o jugo seja rompido de sobre as nossas vidas, Pai. Possamos também, Senhor, orar e jejuar para atender as necessidades físicas de outros. Que possamos ser sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor e que têm necessidades físicas, materiais, financeiras, de alimento. E que, na medida dos recursos que o Senhor nos tem dado, nós possamos compartilhar esses recursos com outros que estão nessa situação também, Senhor. Ajuda-nos também a orar e jejuar por percepção mais clara nas decisões que precisamos fazer nas nossas vidas. Há pessoas aqui que precisam tomar decisão quanto a trabalho, mudança, namoro, ministério, carreira a seguir, faculdade a fazer. Guia-os também, Senhor, em nome de Jesus. Possamos também orar e jejuar por razões de saúde ou cura, Senhor. Tua palavra diz que prontamente surgirá a sua cura. Nós cremos que Tu curas, ó Deus. Possamos também orar e jejuar por uma vida mais reta diante de Ti. E diante dos homens também. E por um testemunho que possa influenciar outros ao nosso redor. Se há pessoas aqui que estão frias na fé, reacende a chama do Espírito Santo em suas vidas, Senhor. E possamos também orar e jejuar para a glória do Senhor. E também por proteção contra o inimigo. E que nós nunca jejuemos tentando Te manipular. Nós nunca jejuemos tentando impressionar outros com o nosso jejum. Nós nunca tenhamos uma atitude legalista com respeito ao jejum. Nem sejamos orgulhosos, mas sejamos humildes sempre, reconhecendo a nossa dependência de Ti, Pai. Em nome de Jesus.